certo, tudo bem, tudo Tudo, bem, graças a Deus, tudo ótimo. E você? tudo bem também. Você está perto do teu roteador? Você está perto da Tô, fonte da tô sim, internet acho que agora? agora vai dar certo. Tô sim. Isso. Então, minha querida, eu estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz de receber você aqui. Faz tempo, né, que nós estivemos juntas numa mentoria. E é aquilo que eu estava falando aqui, né? É, A gente não combina nada. Eu falo para as pessoas, ó, vem bater um papo comigo. Ah, eu vou. E vem. E pronto. E aqui vai rolar a nossa conversa. Então, Maína, eu quero que você se apresente para as pessoas e que você conte, que você faça um resumo aí de como foi a tua trajetória com o cigarro. Quando Tá você certo, começou, que tipo de fumante que você era, se você fez muitas tentativas para parar de fumar, qual que era o teu medo, né, tá, de parar. E conta aí para nós, faz um resumo aí, como é que foi a tua trajetória, ou como tem sido, né? tá certo. Tá. Meu nome é Maína, eu sou enfermeira, né? Então eu trabalho na área da saúde e ex-fumante, né? Desde os 14 anos, então foram 23 anos de cigarro. Né? Então era uma fumante bem compulsiva, fumava bastante. Naquele mesmo de sempre, né? Começa com menos, aí vai passando os anos, a gente vai aumentando, e quando eu resolvi parar de fumar, eu já estava com quase 2 carteiras por dia, né? Então, assim, totalmente dependente do cigarro, não saía sem cigarro, não entrava no carro sem cigarro, não ia na esquina sem cigarro. Então, assim, era o tempo todo, eu tinha que ter meu cigarro perto e não dormia se eu soubesse que eu não teria cigarro. Né? Então, assim, uma fumante muito compulsiva mesmo, não era aquela meia fumante, não, era bastante mesmo. Né? Então foram assim, comecei na adolescência, né, por curiosidade, eu e uma amiga até brinco com ela, vai lá, não sei se ela foi, depois você me conta, né? E comecei na adolescência por curiosidade e a gente perde o controle, né? A gente acaba perdendo o controle disso, ele domina a gente realmente, né? E por ser da saúde, por ser enfermeira, eu sempre tive muita vontade de parar de fumar. Né? Já tinha feito várias tentativas, né? Já tinha comprado tudo quanto é tipo de remédio, gastado bastante. Continuar, conseguir um pouco, mas depois, logo depois, a gente eu desandava e voltava, até que um dia, e eu pedia muito para Deus, ó, Deus me ajuda, eu preciso, minha Nossa Senhora me ajuda, me ilumina. E eu conheci você no Facebook na época, não foi nenhuma indicação. Desde que começa a entrar em grupo, né, de cigarro, disso, daquilo, vamos ver o É. que o pessoal tá fazendo, né, da vida ali, para ver se consegue. E assim, você foi um presente na minha vida, eu falo muito isso para você. E tanto é que já vai fazer quase um ano, eu sempre estou vendo seus vídeos, eu gosto de te ouvir, né? Assim, ficou assim registrado no meu coração mesmo. Você me ajudou muito, né? O método que você usa foi muito bom, que eu me livrei desse vício. Graças a Deus e a você. Maína, me diga uma coisa assim. Antes da gente parar, você fez tentativa? Ah, sim, você falou que fez tentativas e Fiz. ficava um pouco, daí voltava. Nessa vez, qual que era o teu medo? Assim, porque a gente, por mais que encontre, né? Você encontrou uma mentoria, você viu muita gente parando de fumar com esse trabalho, mas a gente tem um medo. Qual era o teu medo e como que você venceu esse medo? Para que alguém, se tiver a mesma questão tua, como que a pessoa vai fazer? O medo que você fala assim, em parar ou não parar, como que De você parar, fala? de O de parar. parar? Ah, por que que eu quis parar? É, Alguma coisa assim? você O- sabe por quê, Baína? A gente tem medo de tentar e não dar certo, mas a gente tem Isso. medo de dar certo. Né? É verdade. Se não der certo, você volta a fumar e beleza. Mas e se der Uhum. certo? Aí você tem que se virar, você tem que se reorganizar. Então a pergunta é: você tinha medo do que antes de parar de fumar? O que você achava que ia acontecer de ruim se você conseguisse parar de fumar? Ah, tudo. Assim, eu tinha aquela vontade de parar de fumar, mas o medo mesmo era tipo, meu Deus, como que eu vou ficar sem meu cigarro? No mesmo momento que você quer, é um sentimento bem difícil, porque assim, a mesma maneira, o mesmo momento que você tem interesse em parar, você
você pensa como será a sua vida após você parar de fumar. Porque o cigarro, ele se torna prioridade na sua vida. Ele passa por cima de relacionamento, ele passa por cima de filho, né? É um vício bem constrangedor. Então, o medo que eu tinha também, além de, né, assim, querer, era de conseguir saber o que eu iria fazer da minha vida sem o cigarro. Era um pensamento. Como que eu iria viver sem o cigarro? Como que eu ia fazer com o meu café? Né? O que eu ia fazer no meu cotidiano, ali na minha hora que eu estivesse nervosa? Como que seria esse método? Não sei, assim, a mesma maneira. Tanto é que das outras vezes que eu parei, fiquei um mês, 2 meses, eu acabei voltando, porque minha vida não tinha sentido sem o cigarro. Né? Então a gente fica nesse sentimento. Tem esse medo, sim, de parar e não saber o que fazer da vida. Mas o que me levou a parar, o medo maior mesmo, foi de ficar doente, né? Dos sintomas que eu já vinha apresentando. Tosse, aquelas coisas todas também me incentivou a parar de fumar. O medo que me incentivou a parar. E o medo de parar e fazer o que da minha vida depois, né? Então é isso mesmo. É o que Entre a que eu cruz e a passei. espada, né? Isso Entre a mesmo, cruz e a espada. isso Continuar mesmo. fumando não tá bom, mas parar de fumar também não é uma coisa que anima a gente. Me diga uma Sim. coisa, lá no, não é o foco aqui falar de doença, mas lá onde você trabalha, você vê pessoas com problema do tabaco? No momento, não, porque no momento eu tenho uma empresa de atendimento de domiciliar para idosos, né? Então a gente atende no domicílio. Então, no momento, não, mas no começo da profissão, sim, já trabalhei na oncologia e eu fumava, não estava nem aí, não. Na época eu fumava. Né? Tipo assim, não, comigo não vai acontecer, não, não, não. Né? Então, vi câncer de boca, muito feio, muito triste, né? Mas naquela época não me comoveu, porque a gente também tem que querer, né? Tem que ter a vontade. Eu fiquei, né? Eu conto isso nos meus vídeos, que eu fiquei com o meu pai mais de 3 meses, ele sendo tratado no hospital de oncologia em Londrina, e era impressionante. E eu descia para fumar, tinha um jardim lá embaixo, e a quantidade de gente que tinha lá fumando, era enfermeira, era médico, era todo mundo. Tinha aquelas caixas de madeira com areia para jogar bituca. Nossa, chegava ao final da tarde, aquilo lá estava transbordando. Aliás, eu acho que eu nunca vi fumarem mais do que nos hospitais de Pois é, oncologia. E eu também não sim, parei, não. para mim Continuei. também. Um bom tempo também. Faz muito tempo que eu saí do hospital e eu fui parar agora, né, recente. Então, eu continuei um bom tempo depois disso. Menina, então você tinha esses medos. E como é que foi quando parou? Fala assim, ó. Imagina que tem uma pessoa agora se preparando e ela vai escutar o que você falou. Ela vai querer saber como foi que você fez. Então, como que foram? Se você ainda lembra, né? Que já faz um tempo considerável, né? Mas conta o que você lembrar. Como foram os 3 primeiros dias, as primeiras semanas? Quais foram as coisas mais difíceis? Como que você lidou com essas coisas? Agora conta o depois que parou de fumar. Tá. Depois que a gente terminou o método com você, assim, a gente vai com aquela motivação, né, bem maior, um pensamento bem diferente do que a gente entra, né? É um outro tipo de abordagem com o cigarro. Então, isso acaba, assim, deixando a gente um pouco mais calmo, né? Assim, um pouco mais calmo. Mas o primeiro dia não foi uma coisa assim totalmente, oh, que horror, uma coisa assim absurda, não. Porque aquele momento que a gente tem vontade de fumar, ele passa, né? Então, assim, dá aquela vontade de fumar, a gente acha que isso não vai passar, e ela passa. Ela passa, assim, tranquilamente, com o jeito que você ensina, né? Que a gente, vamos trocar isso, vamos tomar uma água, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa quando tiver esse momento. Então, ele passa. Não foi, assim, horrível, mas também tem que ter um pouco de força de vontade, porque você não pode se entregar, né? Você tem que estar com aquele pensamento de querer parar, de que você é melhor que isso, de que o cigarro já foi, já passou, foi uma época que não vai voltar mais, tá? Mas muita motivação, é seguir o que você ensina, que ajuda muito,
né? O que você ensina no método ajuda bastante. A gente ter um outro pensamento, a gente muda o nosso pensamento com o cigarro, sem o cigarro, com o que você ensina. Diferente do que com o adesivo, com aquele outro remédio, BUP, nada disso. Você ensina a gente pensar diferente. Então se torna mais fácil, né? E aqueles momentos de fissura, que são momentos assim de realmente que dá um pouco de nervoso, pela dependência, né, da química, da nicotina. Vamos levantar, vamos tomar uma água, vamos esparecer e vamos pensar que você é melhor que aquilo ali, né? Que você pode conseguir o que você realmente quer. E vai passando, gente, vocês vão vendo, já fez uma semana, aí vocês vão falar, nossa, tá melhorando tudo, tô me sentindo bem melhor, né? E vocês vão se animando e vai ficando cada vez melhor. Vocês vão vendo que você não tem mais aquele cheiro de cigarro, vão descobrindo, porque eu fumava desde os 14 anos, então para mim era aquele cheiro era meu, e não é, né? A gente tem um cheiro diferente daquilo, né? Eu não estava gastando mais, né? Toda hora indo no mercado, toda hora tendo que comprar cigarro, aquele desespero, ele foi diminuindo e hoje ele não existe mais. Hoje não existe mais nada disso. Existem assim, por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu não fiz, por que que eu não usei esse, parei antes, né? Porque fica esse pensamento, mas aquele desespero, ele passa totalmente. Vocês podem ficar tranquilos, né? Dificilmente quem faz isso com a Vera, que eu vejo, que eu assisto você, que eu vejo o pessoal que fez o curso com a gente, comigo, dificilmente eles sentem essa vontade de fumar. É outra situação, é outra coisa. Eu falo assim, Maína, que parar de fumar é bom para todo mundo. Só faz bem. Mas, se a pessoa estiver muito despreparada, muito apavorada, muito angustiada, ela nem vê a coisa boa. Ela só vê Sim, sofrimento. E aí é uma pena, porque ao invés dela já estar colhendo os frutos de ter parado de fumar dali 2, 3 semanas, que eu acho que o plantio mais intenso é nesse período. E depois, porque, gente, toda conquista nossa, não é assim, você conquistou uma vez, aquilo está conquistado. Tudo o que você conquista tem que ser dado manutenção. Né? A tua verdade. profissão, você estudou lá uma vez e acabou, nunca mais foi atrás de conhecimento, de fazer um aprimoramento, nada? Não, né? Não, Um relacionamento, um casamento, às vezes até para criar filho, hoje em dia, a gente tem que estudar, a gente tem que se atualizar, não é verdade? Ou parar de fumar é igual. Então, eu acho uma tristeza assim, enorme ver as pessoas tão angustiadas e elas não veem esse gostoso que a gente começa a ver relativamente rápido. Porque, né, Maína, a vida passa rápido, fumando ou não fumando. Os hum, dias passam, a semana passa. Se você estiver fumando, o mês de agosto vai passar rápido. Se você não estiver fumando, vai passar rápido igual. Não é verdade? é Pode até verdade. ter aquela ilusão no começo de que, nossa, parece que o tempo não passa, mas passa. Ele está passando. E Passa, aí, já vai fazer um ano, né? Já vai fazer um ano, mês que vem, em outubro, né? Então, parece que foi ontem. Então, passou ah, muito você rápido. comentou que você é da turma do Jonas Ari, né? Isso, esse mesmo. Ele parou Olha, também. é Assim, rápido. aqui em casa, ninguém achava que eu ia parar de fumar. Falar, não, Maína, minha mãe, minha mulher não para, não consegue. Né? Então, assim, até a desacreditação em casa eu tive, né? E é o que você falou, é a comemoração com as pequenas conquistas, né? Isso tanto na vida da gente, né? Profissionalmente, tudo, como mãe, como tudo, como mulher, a gente tem que comemorar as nossas pequenas conquistas. Então, ficou um dia sem fumar, nossa, legal, eu já superei um dia, vai para o segundo, poxa, legal, vai indo e aquele sentimento vai só melhorando. É porque a gente pensa positivo, né? Não pensa assim, ai, coitadinha, tô sem meu cigarro, como que eu vou viver? Não, a gente tá
tá lutando, tá conseguindo um dia após o outro, e pensando positivo e sempre comemorando. Né? Sempre comemorando 1 hora, 2 horas, e você procura saber o que está te fazendo bem, né? O que o seu organismo, como que o seu organismo está reagindo, né? Eu não tenho mais aquela tosse de fumante de manhã ou qualquer outro horário. Antes não podia dar uma gargalhada que tossia, né? Então, agora já não, já tá, já passou isso tudo, graças a Deus. E cheiro, unha, cabelo, pele, né? Então, quem tem realmente vontade de parar de fumar, começa a ver na internet. Hoje em dia a informação está muito fácil, né? Começa a verificar na internet os benefícios de parar de fumar, que isso é importante, começa a ler sobre isso. Isso também é um incentivo. E comemorar aos pouquinhos, né? Não ficar choramingando, não. É comemoração mesmo, não ficar triste. Sua vida vai melhorar, não vai piorar, né? Muito pelo contrário. E você sabe, falando em informação, eu estou com uma cliente na minha mentoria individual e ela me falou uma coisa que eu devo ter lido em algum momento sobre. Bom, ela contou que quando a pessoa é fumante, ela tem olheiras muito profundas, é porque ela não oxigena essa parte por conta do Sim, tabagismo, ela não oxigena. E parar de fumar, sai aquela olheira profunda, porque passa a oxigenar ali uma quantidade maior. Olha que sim, interessante. sim, sim. Eu já tenho uma olheira genética. Depois disso, melhorou bastante, mas ainda tenho. Mas é mais genético mesmo, de família. Mas era bem olho de ressaca, né? Que parece que você tá cansada, parece que você não dormiu. É verdade, não oxigena muito ali a região. Viu, Maína? Tem coisa na vida da gente, imagina assim que não é o parar de fumar, é um negócio que se enfiou na tua cabeça e você fala, vai dar certo esse negócio, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo. Aí vem alguém e fala assim, mas toma cuidado, porque olha, tá uma crise, tá não sei o quê, mas você fala, não, mas eu vou. E essa disposição, é claro que não faz com que a pessoa não tenha problemas, que ela não tenha que enfrentar desafios, mas com certeza ali uns 90% ela supera só nessa força, só nessa teimosia, vamos dizer assim. Você É a precisa ser perseverança, né? teimoso para defender as coisas que você quer. E a gente sempre fala, né, Maína, que você vai fazer um negócio, primeiro, que o parar de fumar é um troço muito, muito importante. Não é uma coisa, né, não é uma coisa que você vai lidar com frouxidão, né, com uma postura frouxa, uma postura acovardada. Não pode ser. Tudo que você Uhum, for fazer na tua vida, que você começa, mas né, parece um pão amanhecido, não dá certo, né? Tem que verdade. ser um negócio que vai. Mas pode não dar certo? Tudo que a gente faz na vida pode não dar certo. Só que se não tentar, e outra, ficar tentando também, Maína, do mesmo jeito. A pessoa fala, eu já tentei 500 vezes. Como? Do mesmo jeito. Toda segunda tenta parar de fumar, volta na terça. Na outra segunda tenta. Não faz nada diferente. A pessoa, ela acha que vai acontecer um milagre da terça até a próxima segunda que vai transformar ela numa outra criatura, então ela vai conseguir. Não é assim que funciona. Você tem que fazer coisas diferentes. Já tentou uma coisa, não deu? O que é que você vai fazer diferente na próxima tentativa? Não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. É igual eu já vinha tentando a mesma coisa, né? Era o adesivo, não vou, né, falar, mas a gente sabe quais são os métodos. Quem quer parar sabe, conhece. Falava, gente, mas isso não é possível, eu tô sofrendo demais. Não é assim, eu acho que não pode ser só dessa maneira que existe, né? E fui procurar ajuda e encontrei. Foi uma maneira muito mais fácil, muito mais fácil. Você fala uma coisa na sua mentoria que me marcou bastante, que foi até um sentido maior para minha vida, sério, que você falou para mim. Que a gente foi feito para ser feliz. E Deus fez a gente para a gente ter abundância na nossa vida. Que a gente tem que pensar grande, que a gente tem que pensar que consegue fazer o que a gente quer. E isso ajuda demais, demais, demais. Então a gente tem que acreditar na nossa capacidade, acreditar no que a gente vai fazer, se portar de uma forma vencedora. Porque se você já entrar no jogo de cabeça baixa, você não vai conseguir. Então é isso que você falou. E ali, ó,
tá junto com a gente, Deus tá junto com a gente, quer a gente bem, quer a gente feliz. Cigarro é um vício, né? É triste o vício. Então, a gente tem que se livrar desse vício. E isso daí você ensina a gente a fazer assim, pensar dessa maneira, que Deus quer a gente bem, né? Que a gente tem que conquistar as nossas coisas. Então a gente já entra como vencedor. Pode ser que deslize, claro, mas ali amanhã tem outro dia, né? Então bola para frente, né? Isso daí que me ajudou bastante, a gente acreditar realmente no que a gente vai conseguir. É 90% do que você fala, né? Hoje em dia está na moda, né? A lei da abundância, né? A lei da atração. Então você pensa que você consegue, né? E é realmente, gente, tem que pensar que a gente vai conseguir mesmo e consegue. Consegue, não é impossível. Porque se os nossos pensamentos não resolvessem nada, aí não adiantava nem a fé. O que Pois é. adiantava ter fé? O que adiantava ter esperança? O que adiantava você se dedicar a ter um crescimento pessoal, a, a, a ter um amadurecimento? Não ia adiantar nada. Porque se, né? Então adianta sim. Você Adianta, mudar a sua ajuda. mentalidade, crescer, amadurecer, parar de fumar. Uma pessoa pode falar, nossa, mas parar de fumar precisa tudo isso? Não é que precisa. Mas eu pergunto, por que não? Não é uma A coisa que você tem que fazer? Tem que deixar a criança de lado, né? A criança birrenta, Perfeito. não é Claro, a verdade? criança ranhenta Não, que eu fica vou fumar querendo sim. comer a sobremesa antes do almoço, que quer tomar Coca-Cola no café da manhã, Né? não é verdade? Verdade. É verdade. A gente tem que eliminar. Essa criança já foi, né? Já passou a Sim, idade disso. já E passou. é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou de mau humor? Você ficou grosseira em casa? Ficou. Não, Como que não. você lidou? Então, foi um sentimento assim de, como diz, de comemoração, né? Então não foi uma coisa triste. Então, para mim, cada dia que passava era um dia mais feliz para mim. Então não tinha por que eu ficar triste com aquilo. E outra, né? É o parar de fumar é meu, minha família não tem nada com isso, né? Então eu não tenho por que falar alguma coisa. Mas nas outras vezes eu queria bater em todo mundo, né? Sai de perto. Aí Ai, travou um pouquinho. também. Melhorou, Ah, né? então. Melhorou, Não, aham. não tenho assim um. Por que você ficar brigando com as pessoas, nervosa? Às vezes você fica um pouco nervoso, mas assim, são 3 dias que dá um pouco mais de nervoso. Porque a nicotina, acho que são 3 dias, né? Para sair do organismo. O resto é tudo sua cabeça. Então a gente consegue, mudando a cabeça, a gente consegue ter um pensamento positivo, né? Eu lembro quando eu entrei no método, tinha as meninas que falavam assim, ah, meu Deus, mas meu amigo, meu cigarro, meu companheiro. E eu tinha esse mesmo pensamento, né? Como que eu vou ficar aqui conversando com a Vera sem fumar? Né? Não, então assim, é um livramento e você pensa de outra maneira com o cigarro. Você consegue enxergá-lo ele de outra maneira, não como inimigo, mas como já foi, já passou a sua fase do cigarro. E isso torna mais fácil. Então, meu marido tá aqui, ele tá falando que eu não tratei mal ninguém, não, viu? Ah, que Tá, que bom. consegui me comportar direitinho, É isso aí, isso aí. né? Porque, primeiro que a gente tem que lembrar que quando a gente fumava, a gente também ficava mal-humorado. Ou não? Sim, sim, com Ai, a sua vida certeza, então com era certeza. linda. Quando você fumava, você não tinha mau humor, você não tinha estresse, não tinha dia ruim. Não é verdade. Como sim, né? Sinal Agora, mágico. é claro, você continua sendo a mesma pessoa, com o mesmo temperamento, só que parou de fumar. Então, isso é muito legal. A gente não tem que ser cruel com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente está parando de fumar. Parar de fumar é uma tarefa sua. Você, fumante, foi você que começou, não foi? Eu, pelo menos, ninguém me botou uma arma na cabeça para eu me tornar Vai fumante. Eu fui fumar. lá de tonga mesmo, me fazia mal, mas eu fumava sentada para aguentar, para aprender.
Quer dizer, Nossa, é. chegou na hora de parar, eu vou descontar nos meus filhos, eu vou descontar no marido. Não faz o menor sentido. E É a isso gente aí. fala, né, Maína, na mentoria que você consegue evitar, assim, de ficar grosseiro com as pessoas. Porque quando a pessoa para de fumar e fica grosseiro, por que ela fica grosseiro só com as pessoas íntimas? Só as pessoas de dentro da casa dela? Porque se ela sai com o cliente, ela não maltrata. Ela vai no médico, no dentista, ela não maltrata. Ela vai É lá passar verdade. a compra dela no supermercado, ela não maltrata. Mas quando ela chega em casa, aí ela maltrata o marido, o filho, o cachorro, o gato. Pô, Né? tem algo errado nisso daí, não é verdade? É verdade. Isso daí não tem sentido, né? Realmente. Não tem o porquê a gente fazer isso. Porque, igual você falou, como que você vai tratar mal o seu cliente? Aí você vem e trata mal a sua família? Né? Então não vamos tratar mal ninguém. Esse problema é seu, não é de ninguém mais. Não é mesmo? É, A Alice está falando que está numa casa com 2 fumantes e que o trem é fedido. Pois é, né? mas é isso também. A gente para de fumar. As pessoas ao nosso redor, se elas quiserem, elas continuam e bola para frente. Né? Também, isso, Maína, é uma coisa muito comum. A pessoa ficar esperando fazer um combinado com o marido, com o filho, com todo mundo, para todo mundo parar junto. Não costuma dar certo. Tem que ser do jeito que foi para você. Você chegou à conclusão que estava na hora, que já tinha fumado bastante, que você ia resolver isso. Isso. Se tem amigo, parente, comadre, cunhado que fuma, isso aí é com eles. Gente, Uhum. cada um resolve no seu quadrado. Você precisa ficar independente disso, independente dos outros. Porque se der algo errado com você, ninguém vai vir passar aquilo por você. Você que vai ter que passar sozinho. Com certeza. E o que é É, importante também, Vera, que você fala sobre não ficar esperando um tempo estar tudo certo na sua vida, que isso daí é uma coisa que não vai existir, né? Ah, quando eu tiver um emprego melhor do mundo. Ah, quando eu tiver não sei o quê. Não, isso daí não. O momento de parar é hoje, né? Por você. Faça isso por você. Então não fique esperando, quando chegar o final do ano, primeiro do... Eu fiz muito isso, tá, gente? Não fica achando que é também, né? Eu fiz muito, eu passei por muitas outras dificuldades antes disso. Réveillon, amanhã eu não fumo mais. No outro dia eu tava caçando cigarro lá no lixinho, né? Então, assim, não é, gente. Não fiquem esperando o momento, tá com vontade, quer parar de fumar, a Vera é uma ajuda, que vai ajudar vocês a conseguir. Né? Se eu conseguir, eu sou super... Era mais nervosa ainda fumante, viu? sim. Ah, deu uma pequena travadinha. Tá me vendo? Isso, voltou. Voltou, aham. Até a questão do estresse melhorou bastante. Antes eu era mais agitada, eu era a que queria resolver tudo muito rápido. Parece que o cigarro ele não tira a ansiedade, parece que ele te deixa mais ansioso, né? Mais nervoso. Porque ele me deixa calmo. Gente, isso daí é tudo o seu cérebro querendo fazer pensar em alguma coisa boa para o cigarro. E nem isso ele faz, porque ele não tem calmante. Né? Senão ia ser os fumantes iam ser os mais calmos, né? Mas não, eles são os mais agitados, os mais nervosos. Não generalizando, tá, pessoal? Mas assim, tem uma agitação já do cigarro, né? Isso daí, depois que a gente para, eu notei que o meu humor melhorou, que né, a minha agitação melhorou, tudo isso melhora. Então, assim, é um mar, um leque de consequências boas, né, que você consegue parando de fumar. E eu sempre, assim, eu agradeço muito, porque eu consegui, eu achei que eu nunca ia parar de fumar, né, e agora eu consegui parar de fumar. Eu me sinto mais bonita, estou fazendo um clareamento dentário, né, eu consigo ficar com o meu perfuminho cheiroso, né, não preciso estar com bala o tempo inteiro, com house, não preciso ficar saindo lá fora, voltando fedendo. Então, infelizmente, a gente tem o cheiro, não é é o cheiro do cigarro, realmente, né? E hoje, quem fuma perto, eu não fico assim, não fuma perto de mim. Por mim, é uma coisa indiferente. Eu fico, nossa, eles não conhecem a Vera. Não conhecem a Vera.
Mas tem que querer, Então, viu, Vera? Também tem que ter esse pontapé inicial nosso, não, né? Senão não tem. vai. Não, ó, eu tenho a seguinte crença. Eu acho que você não convence adulto. Uma cabeça adulta, eu falo isso do meu trabalho. O meu trabalho não é para convencer as pessoas a pararem de fumar. Eu não. Se quiser, eu acho que eu posso ajudar. Realmente creio que eu posso ajudar. Mas eu ir lá convencer que a pessoa vai ser melhor para ela parar de fumar, se ela não acha isso, não adianta. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Falar para a Maína, Maína já sabe. Falar para quem está ouvindo agora, para quem vai ouvir essa live aqui para frente. É possível você se organizar e parar de fumar numa boa. E se você parou de fumar, quem já está uma estrada sem fumar, você não caia na besteira de achar que por você estar um tempo sem fumar, você se tornou um ser humano especial e agora você pode dar um trago. Porque não tem ser humano que o cigarro não derruba. O lugar seguro, o lugar confortável, o lugar inteligente é longe do cigarro. Você pode ficar 1 ano, 5, 10, 20 anos. O dia que você der bobeira, que você fala assim, faz tanto tempo que eu parei, eu vou dar um traguinho. Nesse dia, você vai pegar o teu troféu, onde quer que ele esteja, e vai jogar no lixo. Ninguém se torna resistente ao cigarro. Isso não existe. Você conseguir parar de fumar não significa você se tornar uma pessoa super capaz, uma pessoa que vai ser capaz de fumar só final de semana, só nas festas, só de vez em quando. Eu sei muito bem que eu pareço um disco furado falando isso. Porque eu acho que não tem frase que eu já falei mais na minha vida do que isso. Parou de fumar, fique longe do cigarro. É Porque o isso dia mesmo. que você botar a mão no cigarro, você vai estar ferrado. É isso que eu tenho a dizer. 99% recai. Então, é isso. Você sabe disso, né, Maí? Sim, das outras vezes recaía assim, vou ali só fumar um cigarro, né? E não é assim, é igual você falava. É um monstrinho, né? Um monstrinho que tá dormindo, né? Ele tá dormindo. Então não mexe que ele acorda. Então o vício é assim. Então uma vez, acho que fumante, você vai ter que lutar contra ele o tempo todo, né? Igual eu falo, que eu não tenho vontade de fumar, mas se eu pegar um cigarro, pode ter certeza que volta. Então, essa recaída não pode existir. Né? Senão você joga tudo pro alto, todo esse tempo, igual quem já ficou 3 dias. Poxa, 3 dias, já ficou 3 dias, vai jogar pro. Já passou os 3 piores dias, né? Que falam que são os 3 piores, dá continuidade. Não pega um traguinho do marido, da vizinha, de ninguém, porque vai voltar, infelizmente, né? A gente não tem aquela capacidade de muitas pessoas de ser fumante de final de semana, né? Tem gente que eu não sei como que consegue fazer isso, né? Eu só fumo quando, sei lá, quando eu vou fazer alguma coisa. A gente que já foi fumante não tem essa capacidade, né? E não faça isso, né? E É as porque pessoas tá. pensam, Maína, quem está nos ouvindo aí, pensa assim, quem está fumando, que a pessoa recai porque estava difícil ficar sem o cigarro. E não é verdade. Porque com o tempo, essa dificuldade ela desaparece, você se adapta. Nós temos um cérebro, né, uma mente totalmente flexível, com uma extrema capacidade de adaptação, da gente se reinventar. As pessoas não recaem porque estava difícil. Elas recaem porque estava fácil, porque ela achou que como ela deu conta, Uhum. ela passou por tudo, superou tudo. Nossa, ela foi numa festa, ela foi num velório, ela passou por dificuldade financeira, ela teve um problema no relacionamento e ela passou por tudo isso e não fumou. Então, ela está habilitada, né? Ela se tornou um super-humano que pode fumar um cigarro. E aí que a pessoa vai
como que a vaca vai para o brejo. Né? É É exatamente, não realmente. é porque é difícil. Se fosse difícil, se nós passamos uma situação na nossa vida muito difícil, a gente vai cuidar de todas as formas para não repetir. É Não é isso mesmo. verdade? É isso É. mesmo. Então, Fala gente, assim, é foi isso. tão fácil que eu paro de novo quando eu quiser. Não é assim, né? Exatamente. Eu paro de novo quando Exatamente. eu quiser, e não é. Eu nunca mais, nem pensei em pegar esse cigarro, porque eu sei disso. Né? Como a gente tem a gente sabe disso, a gente não é bobo. Então a gente às vezes usa isso daí, né? Ah, é tão facinho, eu vou voltar. Eu vou ali fumar um cigarro. Pra quê? Né? Se é tão fácil, então não faça isso, porque senão depois a gente não vai conseguir de novo. Vai demorar para fazer isso de novo, né? Porque ficou um tempão sem fumar e vai ali, fuma um cigarro, acaba voltando para tomar coragem, para parar de fumar de novo, vai muito tempo. E aí, quanto tempo mais você perde? Né? E a gente sabe os problemas, tudo isso que causa, os malefícios do cigarro, né? Para a mulher é pior ainda. Então, a gente tem que parou, não volte mais. Não caia nessa bobeira de, é só uma fumadinha, vou ali me dar. Não faça isso. Porque das outras vezes que eu tinha parado, além de ter sido horrível, eu voltei por causa disso. Vou só ali fumar um cigarro, vou só ali pegar um cigarro. Daqui a pouco eu estava indo na vizinha 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, tá comprando cigarro para a vizinha, e assim foi. Né? Então não pode. Parou uma vez, acabou. Não volta. É igual pessoas que usam droga, né? A gente fala que é um dia de cada vez. E o cigarro é assim, hoje eu não fumo, né? Hoje em dia eu já não penso mais nisso, já passou da minha cabeça, mas no começo é importante. Só mais hoje eu não vou fumar. E assim a gente vai seguindo. Essa tragadinha aí não é legal. Esse é um tiro no pé. É um tiro no pé, isso mesmo. E também, Maína, assim, para mais um ponto, é que às vezes, né, a pessoa para de fumar, mas lá ela ainda conserva uma crença de que o cigarro vai dar algum benefício para ela. Então, você que parou de fumar, você entenda que o cigarro não te dá benefício nenhum. Ele não vai ajudar você a resolver uma situação lá no futuro. Ele não vai relaxar você, ele não vai ajudar a passar o tempo, nada. Então, se você é motivado por um problema, se você tem um problema e você pensa em fumar, saiba que você vai ter dois problemas. Isso Porque mesmo. o primeiro, aquele primeiro que motivou, que fez você pensar em fumar um cigarro, aquele primeiro, o que quer que seja, ele vai se resolver. Ele vai, eu falo, né? Ó, se morreu em terra, se está doente, vai tratar, se separou, todo mundo vai sobreviver, se faliu, o dinheiro faz de novo, É, mas o cigarro fica. vai estar ali. É dois problemas, né, que você vai ter. São dois problemas. Vai ter o problema e ter voltado a fumar. Vai ter dois problemas, porque não vai resolver o cigarro, ele não tem essa capacidade mágica, né, de resolver tudo na nossa vida. Então ele vai ser, você tem que pensar assim, pelo menos eu não fumo mais, né? Então, pelo Exatamente. menos eu não fumo mais. Aconteceu um Esse é o monte, pensamento. Deus me livre, aconteceu uma tragédia, graças a Deus eu não fumo mais. Pelo menos isso eu já me livrei da minha vida, né? Então realmente o que a gente tem que fazer, porque o cigarro ele é mais um problema, ele não vai acabar, ele não vai solucionar, né? Então pensar assim, pelo menos eu não fumo mais. Aconteceu, a casa caiu, a gente vai reconstruir outra casa. Agora, se você voltar a fumar, você vai ficar aí mais não sei quantos anos para parar de novo, querer parar de novo, né? Deixa eu arrumar aqui. Ah, Vai. Maína, nossa, ó, coração muito Ixi, grato por você, por ter a precisar. disponibilidade de vir. Nossa, é muito gostoso, assim. Eu fico muito feliz porque eu convido, vem bater um papo comigo. Eu vou. Daí as pessoas vêm assim felizes. Sim, E a gente, né, tem esse papo gostoso. E o objetivo, né, Maína, é encher o coração das pessoas que estão nos vendo agora, vão nos ver depois, sabe, de esperança, de fé, de que essa história de que é difícil,
de que você quase morre de tanto sofrer, que isso daí é uma conversa antiga. Já não Uhum. precisa ser mais assim. Hoje em dia, e o que nós estamos falando aqui é sobre ciência, é muito além de um pensamento positivo. A Sim. ciência nos ensina que nós podemos reprogramar a nossa mente e passarmos a ter experiências diferentes, né? Então, Ah, ficar da mesma forma que você fica nos tratamentos obsoletos, também ficar com um pensamento obsoleto não tem nada a ver. Tem que se modernizar, abrir a cabeça, entender que tem soluções modernas, atualizadas, né? E não ficar, realmente, não fique mais sofrendo pelo mesmo problema. Existe solução e eu vou falar para vocês. Parar de fumar, não é, Maína? Dá uma revigorada na gente, na ixi, autoestima, na sua capacidade. Você fala, pô, cara, mas se eu já parei de fumar, quer dizer que eu, né? Então é consigo uma. qualquer coisa, Isso. né? É muito. E é uma coisa, gente, que ninguém tira de você, A sabe? autoestima melhora, Vera. A gente começa a querer se cuidar mais, né? A gente começa a se cuidar, a se olhar diferente, né? Melhora tudo, melhora tudo. Você quer estar sempre bonita, bem arrumada, você não precisa mais ficar com o carro fedido. Totalmente, é outra vida, gente, para melhor. Não tenho dúvidas disso. Né? Só coisa boa, só realmente coisa boa, e não é impossível de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E sobra dinheiro no bolso. Ou sobra dinheiro no bolso, eu fiz um aplicativo que acho que parece que eu já. Da época que eu fiz o aplicativo, não, né? Eu baixei. Da época que eu parei de fumar, foram mais 7.000 cigarros não fumados. Já pensou? Então é muito, né? Mais de 4.000 reais. Não, 3.000 e pouquinho poupado. Tá quase nos 4.000. Eu falei, quando chegar nos 5, eu vou viajar. Nem que não tenha Sim, esse dinheiro. Porque o dinheiro, né? Mas parcela, mas porque é uma economia, né? Para tudo, gente, para tudo melhora. E não é difícil, não. Todo mundo é você capaz de fazer isso. as pessoas fumam em média 30 anos. E nesse tempo, elas fumam, em média, aí, um apartamento. O valor de um apartamento. Já O pensou? valor de um apartamento. Gente, é muito dinheiro. É que a gente não faz conta porque é aquele gasto diário, né? Já, o Hum, máximo, sei lá, 10, 11 reais. Ah, não é tanto. Pá, 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 pá. Nossa, isso daí, ó. No fritar dos ovos, lá na mentoria a gente faz as contas também, né? Porque faz dá um parte. monte, sim. Dá um monte, dá um monte. Muita gente. Teve gente que fumou muito mais do que um apartamento, né? Eu fui uma É, delas. Mas tudo bem, a gente não chora pelo leite derramado, né? né? Tá Já pra passou, pelo frente. menos não fumou mais um, já parou. Parou em um só, não fumou dois. Né? Tem que ver o lado É, positivo. Tem que ver o lado positivo. Vera, você já, vou fazer uma pergunta, você já voltou a atender pessoalmente, assim, ou só em online, só grupo, por isso? olha, Ainda não, não, né? só em grupo ou individual. Ou Grupo ou individual. individual. O Assim, individual é muito legal. viagens para empresas, assim, ainda não. Ainda não. Que Ainda você não. fazia esse tipo de trabalho também, né? Fazia, eu Aí fiz muito. com a pandemia Eu fiz para melhorou a porque eu te GBT. conheci, né? Pandemia me fez conhecer a Vera. Pois é. Mas assim, é bem Já, legal você pode falar. que tem bastante gente que fuma, fazer esse trabalho é bem legal. É um investimento bacana para a pessoa que. Porque cada hora que o funcionário para ir fumar, né, é um tempo ali perdido. Né? E o transtorno, eu igual trabalho com cuidadores. Né? Eu tenho cuidadores que fumam, então não é em todo lugar que eu consigo mandar esse cuidador. E às vezes é um cuidador bom, né? E a pessoa fala assim: não, Marina, eu não quero ninguém fumando aqui na minha casa. Então a pessoa às vezes perde o emprego por causa do cigarro. Né? Então, eu, quando trabalhava no hospital, vivia saindo lá fora, fumando escondido nas escadas. Por quê? Porque não tinha como ficar sem, né? E as pessoas hoje, elas estão perdendo o emprego. Ninguém mais aceita tanto cigarro, né? Já tá uma barreira. A nova geração já não gosta, né? Não é mais bonito igual era, né? Eu Então, fui, é muito legal para a empresa também.
eu fui chamada para duas empresas que tinham o mesmo objetivo, que era banir o fumódromo, era acabar com o fumódromo. Uhum. E uma delas era uma ferramentaria, não, uma fábrica de motores que tem aqui em Curitiba, na região metropolitana aqui de Curitiba. E banindo o fumódromo, para eles irem fumar, tinha que sair e ir lá para a rua. Nossa. Então, o cara saía, porque daí os funcionários não vão, mas os supervisores, os gerentes vão, eles iam. E aí ele se desloca, ele vai até lá. Aí, para aproveitar que ele foi até lá, ele já fuma uns dois, já Sim, bate um papo. Aí ele volta, aí ele toma uma água. Até ele retomar o trabalho, é pelo menos 20 minutos. é isso mesmo. E esse cara, ele fuma, vamos supor que ele fume 2 de manhã e 2 à tarde. Deu quanto? Deu 80 minutos. Deu 1 hora e 20 minutos. Vezes 5 dias. Olha, quase meio período de trabalho, E né? quanto que isso dá no mês, o quanto dá no ano? Dá Uhum. mais de um mês que ele passa fumando. Então, gente, a gente na mentoria não foca nesse tipo de questão, mas isso também é algo que precisa ser avaliado, né? Sim, Se sim. você né, se você tem um trabalho, o quanto você se torna mais produtivo mesmo, né? Mais disponível para o trabalho, não tendo esse estorvo que é o cigarro, né? Que Né, isso com o mesmo. tempo ele se torna um estorvo. Uhum. Sim, para mim já estava um estorvo já. Puxa, eu vou ter que sair lá fora para fumar. Puxa, eu vou ter que comprar cigarro. Já estava assim no limite mesmo, né? Então foi um pontapé inicial. E a gente rende mais sem o cigarro, né? Que a Com gente foca ali certeza. no trabalho, faz o que precisa. Ah, vou ali fumar e volta. Não, a gente está ali focado, consegue trabalhar, atender melhor. Né? E eu fico muito triste, porque eu tenho vários cuidadores que usam, né? São tabagistas. E se não partir deles, né, não vai. E eu deixo bem escancarado. Parei de fumar com a Vera Mendes. Parei de fumar com a Vera Mendes. Ah, A, a, Maína, que legal. aqui em casa, Gente, ó, caso, né, quem estiver vendo aí essa live, tá para abrir essa semana que vem, a mentoria em grupo. legal. Muito legal, nossa, muito conteúdo, vai ser quase o dobro do tempo da mentoria que você fez, para você ter uma ideia de quanto mais, porque o objetivo é cada vez aprimorar mais, assim, de chegar num ponto que ninguém mais escapa. Esse é o Todo mundo. objetivo, sabe? É isso mesmo. Então, e tudo tem que ir aprimorando, né, Maína? Então, fica aí, ó. Quem tiver a fim de parar de fumar, com o método, com a mentoria da Vera Mendes, né, o Pare de Fumar Rápido, fica aí atento, que já já eu vou publicar aqui nas redes sociais as Gente, próximas datas. não perca a oportunidade, tá? A oportunidade está batendo aí na porta de vocês, está entrando já. Então não perca a oportunidade. Para mim foi o que me salvou, foi o que me tirou do buraco, né? Foi o que me ajudou totalmente. Então assim, quem está aqui que quer parar de fumar, não perca a oportunidade. Olha o Insta da Vera, ela tem vários vídeos, o Face, né, Vera? O YouTube, tem muita coisa, tem muito Muita conteúdo coisa. lá legal para vocês. Tem também para quem está parando, que está ali naquelas fases, tem aquela parte do, como que chama? Do Do fortalecimento. fortalecimento, né, que é importante também, que a gente vê que a gente não está sozinho, né, que a gente, né, tem muita gente com a gente passando pela mesma coisa. Então é uma oportunidade única, viu? Olha, sinceramente, não conheço nenhum outro tipo de trabalho igual o da Vera. Né? Então, assim, ajuda, você consegue parar de fumar aí sem sofrer, né? Que é o mais importante, se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo cada dia melhor, sem aquela resmungação, né? Isso que é importante, Muito né? bom, Então, Maína. né? E Fico é, muito grata. ixi, eu que fico, eu gosto, falo assim, tá assistindo sua, como que o meu marido fala assim, ele tá assistindo sua mentora? Eu falo, tô assistindo minha mentora. Que gostoso, né? Muito legal, É, muito bom. sim, porque foi. Maína, então, assim, gratidão, um beijo aí pro esposo, pra filha. Uma filha você tem? Só uma. Tem, vai Um fazer beijo para 20 ela. anos.
Olha só, que gostoso. É, vai Ai, a fazer minha 20 também. anos. Minha tem 20 também. É muito bom, né? Ai, Sim, é muito sim. bom. E aqui só era eu a bonita que fumava, né? Então, Ah, imagina, né? tá Agora não. resolvido. Tá resolvido esse problema da minha vida. Vamos embora pro próximo. Vamos embora pro... Pessoal que Isso quiser, mesmo. sim, pessoal que quiser, Vera, tirar alguma dúvida comigo, né, sobre o assim, Isso. alguma coisa, pode me chamar lá no privado, eu respondo, tá? Não sei se tem o Insta aí, né, enfermeira Maína, quiser perguntar alguma Sim. coisa também, tá? À tua disposição de vocês. Não vou contar o Nossa, segredo. gratidão, viu? Nossa. Tá Então, um bom, beijo para todo mundo. Maína, fica com Deus. Deus abençoe aí o teu trabalho, que tudo fique, tenha obrigada. êxito. E gratidão por me recomendar também, porque esse Claro, tipo de claro. trabalho tem que ser na recomendação, né? Eu Sim, falo, não adianta fazer propaganda e tal, porque daí as pessoas não sabem quem é, não sabem que a gente tem uma história longa. É uma história longa, né, que nós temos aí, eu desde falei assim, falei, 2007. vamos ver quem que é essa daí, vamos olhar ali, né? Falei, vamos tentar. Não entrei confiante, não, viu? Falei, vamos Sim, tentar. Então você vê que a gente sai assim com outro pensamento, né? Muito, muito feliz e muito gratidão a você mesmo, porque é, é, é um trabalho muito bonito, né? É um trabalho ai, que ajuda as pessoas. Então tudo que ajuda, auxilia é gratificante, né? E gente, façam mesmo, não. Se quiser me perguntar, pode perguntar que como diz a Vera, só, Maína, você quer participar? Quero participar, estou aqui participando, precisar participo de novo, não é nada combinado, né? Tanto é que, não é nada Vera, combinado. você está em Curitiba? Eu estou em Curitiba, né? Curitiba. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então, né? Ah, É um pouquinho longe. Tá frio aí também? aqui tá frio hoje. Aqui tá Hoje, calor. agora deve estar uns 10, 9, 10 graus. Aqui deve Tá estar uns tão... 26, mais ou menos. Né? Então, assim, eu nem conheço a Vera pessoalmente, é mesmo só pela mentoria e recomendo muito o trabalho dela. Um dia vamos conhecer, né, Vera? Quem Olha, um sabe um dia a gente dia, né, conhece. eu tenho muita vontade de marcar um rolê com a moçada Ou, lá em São Paulo, no meio do caminho, não sei, e a né? gente se reunir numa pousada, sei lá onde, Muito passar um legal. final de semana. Nossa, eu adoraria. Quem sabe, né? Quem Quem sabe? sabe? Quem sabe? Deixa a pandemia acabar aí, que já graças a Deus estamos voltando ao normal devagarzinho, né? Mas me chama que eu vou. Eu E te chamo assim. agradeço o Então tá convite, bem. né? Te Oi? agradeço o convite mais uma vez, te agradeço muito, Eu tá? agradeço também, minha querida. Ó, um Ó, beijo no coração. beijo pra Obrigada. vocês. Força aí, pessoal. Não desiste não que tá aí, ó. A ajuda que vocês precisam. Beijo, Vera. Fica com Deus. Bom Obrigada, trabalho. querida. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada. Deixa eu dar uma. Gente, tem bastante comentário que infelizmente não fica depois, mas eu agradeço a presença de todos vocês, os boa noite, os beijos, as carinhas, os coraçõezinhos, eu agradeço tudo, viu? Fico muito lisonjeada de eu convidá-los e vocês virem, né, para ficar comigo, ficar com os meus convidados aqui. E dizer, lembrando sempre que todos esses conteúdos ficam postados nas minhas páginas. Ontem teve lá no YouTube com convidado também, tem outros lives aqui com convidados. Então, gente, quem está fumando e quer parar de fumar sozinho, você não está, tá bem? Você está muito bem acompanhado por mim, pelos conteúdos e por essa moçada toda aqui, que mesmo muita gente que está aqui já parou de fumar, mas vem aqui. Vem aqui ouvir, vem aqui para dar força para quem ainda está fumando. Tá bem? Sozinho vocês não estão. Um beijo no coração e sigamos.